Obrigada pela presença. Agora a gente vai ter um debate com as realizadoras e com a moderadora do debate, Lorena Montenegro. A Lorena é crítica de cinema, curadora e roteirista e professora de roteiro na IC São Paulo. Ela integra o coletivo Elviras, a Associação Brasileira dos Roteiristas Autores e a Abracine. Ela cursou produção audiovisual na PUC do Rio Grande do Sul. E é especialista em cinema e linguagem audiovisual pelo Estácio de Sá. Ela ministra formações sobre história e crítica do cinema, roteiro e narrativa audiovisual, construção de narrativas afirmativas, jornada da heroína, as cineastas e a filmologia feminista. Ela é uma grande fã dos filmes de Kátia e Eunice, e estamos muito felizes por ter a Lorena aqui hoje com a gente para mediar esse debate. E Kátia Mezel é a diretora de Sulanca. Kátia estudou arquitetura e artes gráficas na UFPE, começou a utilizar o Super 8 ainda no começo da graduação e logo iniciou a carreira como realizadora com a participação em cerca de 20 documentários entre as décadas de 70 e 80. Em 1980, ela abriu a Recife Produções Cinematográficas, produtora profissional de cinema, vídeos e comerciais. Com 50 anos de carreira, Kátia Mezel já fez mais de 300 filmes, entre curtas e longas, passando por Super 8, 16mm, 35mm, Umatic, Betacam e Digital, já tendo recebido mais de 25 prêmios em encontros e festivais nacionais e internacionais. E, por fim, Eunice Gutmann. Eunice é cineasta, editora e roteirista, formada em cinema pelo Instituto Nacional Superior de Artes de Bruxelas. Ela trabalhou na edição de programas para a televisão belga e francesa, voltou ao Brasil nos anos 70, onde dirigiu seu primeiro filme, o documentário E o Mundo Era Muito Maior que a Minha Casa, de 1976. A partir daí, realizou pelo menos 17 filmes ao longo de sua carreira. Sua realização mais recente é a longa-metragem Luzes, Mulheres, Ação, lançada em 2022. Grande parte da obra de Gutmann é dedicada às questões femininas e à luta de mulheres por seus espaços. Bom, boa noite a todos, todas e todes. É com imensa alegria que eu estou aqui. Então, eu vou fazer uma breve descrição, tá? Para questões de acessibilidade, que eu acho formidável. Eu sou uma mulher branca, talvez, não sei direito. Uso óculos, estou com o cabelo preso, um rabo de cavalo, uma calça vermelha e preta, um sapato vermelho e uma blusa amarela de manga comprida. E, como o Glennis já até falou, sou realmente uma grande fã de Kátia e de Eunice. Eu acho que mais do que serem duas cineastas pioneiras, né, com uma carreira super relevante, eu considero pessoalmente dois faróis assim, na minha vida, na minha jornada dentro do cinema mesmo, como crítica, como pensadora, como pesquisadora, porque aprendo muito cada vez que eu encontro as duas, né? Tive o prazer de conhecê-las ambas nesse ano, de 2023. Conheci a Eunice no comecinho do ano, por conta de uma iniciativa também muito bacana do Cavi Borges, da Cavídeo, lá no Rio de Janeiro, que fez uma mostra sobre as pioneiras do cinema brasileiro, né? E a Eunice foi uma das homenageadas, tinha também a Ana Maria Magalhães, né? Enfim, foi muito, muito bacana. E Kátia, mais recentemente, aí já com essas pessoas maravilhosas que fazem a Cine Limite, William, Glennis, Matheus, né? E, enfim, mais diversas de pessoas que colaboram com essa iniciativa, e que foi exibido, né, o próprio Sulanca na Cinemateca, além de outros filmes da Kátia. Então, foi muito bacana ter essa oportunidade de redescobrir, né, o cinema brasileiro.
e o cinema feito por mulheres. Eu estava até falando mais cedo, pois eu preciso atualizar meu currículo, porque recentemente eu me associei, digamos assim, né, ao Forcine, que é o Fórum de Ensino de Cinema e Audiovisual, né? Então, me associei como professor e tudo. E hoje a gente estava discutindo muito sobre preservação, uma mesa que contou com a participação, enfim, da professora Luciana Medeiros, da FAP, né, entre outras pessoas muito bacanas, assim. Isso, está sendo lá na Cinemateca. E aí eu falei da importância, né, de preservar realmente esse legado, e não só o legado do passado, mas do presente, que acaba que é o futuro também, né? E o quanto que o curta-metragem ele acaba sendo um formato muitas vezes desprezado, né? Aqui no Brasil, se a gente for ver aí pelo mundo, né? Acho que o William sabe disso muito bem, o quanto que o curta é considerado, né, um formato tão relevante quanto o feature film, o longa-metragem, né? E o quanto que é muito incrível a gente conseguir enxergar essas filmografias, né, que tornam, acho que, o nosso cinema ainda mais diverso, especial e plural, né? E aí eu queria começar, então, além de fazer essa saudação a vocês que estão aqui, porque sem vocês também nada disso seria possível, se a gente não tivesse esse público maravilhoso, agradecer também ao Instituto Moreira Salles, né, por esse espaço. A Carla Holanda, que é, enfim, uma pesquisadora, uma amiga, uma professora de cinema que vem há muito tempo, acho que há uma década, aí, junto com outras pesquisadoras e professoras também, se debruçando sobre esse cinema de autoria feminina, esse cinema de mulheres. Ela fala, num artigo dela muito conhecido chamado Cinema de Autoria Feminina, o quanto que ela chama Cinema de Autoria Feminina, da Carla Holanda, da UF. Ela fala da experiência de assistir pela primeira vez um filme que vocês vão ver também aqui amanhã, que é A Entrevista, da Helena Solberg, né? E aí o quanto que ela ficou eufórica, né? Ela se sentiu uma arqueóloga diante da descoberta de um fóssil, né? Porque, assim, como que em 2014, o artigo foi publicado em 2015, se eu não me engano, me é revelado um filme feito 48 anos antes, que é tão diferente de tudo que se conhecia até aquele momento no Brasil, e dirigido por uma mulher. Esse fato que não é um detalhe. Que filme que era aquele? Onde eu estava que eu perdi as discussões, os ensaios, as críticas, as aulas que inseriram esse filme no panteão do documentário moderno brasileiro? Eu saí da sessão do Festival É Tudo Verdade, que fez a primeira retrospectiva sobre a obra da diretora, Helena Solberg, né, que é, hoje, aí sim, considerada a nossa representante do cinema de mulheres no cinema novo, né, mas que, durante muito tempo, foi uma figura realmente desprezada, não posso usar outra palavra, pelos seus pares, né? Por Cacá Diegues, por Nelson Pereira dos Santos, pessoas com quem ela conviveu, né? Com quem ela trabalhou junto, e, enfim, depois ela acabou indo para os Estados Unidos. E aí, quando a Helena retorna, e Sem Limite também é muito responsável por esse resgate da obra dela, ela retorna já, né, de certa forma, colhendo esses louros aí por essa descoberta arqueológica, de certa maneira. Então, assim, estou parafraseando a Carla Holanda, para falar do quanto que é importante, assim, né? Isso aqui é fundamental. Isso aqui é algo que não tem realmente preço, sabe? Ter a oportunidade de ver esses filmes e de ouvir Kátia e Eunice falando, eu acho que é algo assim que é um assombro, né? Que é uma descoberta que vocês fazem juntos, né? Eu imagino que muitos, assim, ainda não tinham tido a oportunidade de assistir aos filmes delas. Então, eu acho que é esse momento realmente de ver, para além da academia, né? Para além das universidades brasileiras, que talvez seja onde esses filmes realmente já circulam há algum tempo, mas também não mais do que 10, 15 anos, eu duvido muito, assim, né, que mais do que isso, né, pelo que as próprias pesquisadoras e professoras também contam. Então, o quanto que essas experiências visuais de Kátia Mesel, de Eunice Gutmann, de Lígia Pape, de Vera de Figueiredo, né, de Letícia Parente, que está aqui também nessa mostra, né, elas foram relegadas a um lugar realmente de esquecimento, né? Foram muito pouco aprofundadas. Então, a Carla compara não só com
uma descoberta de fósseis, mas como se esses filmes de mulheres, eles são como tijolos soltos, não cimentados na construção da historiografia do cinema brasileiro, né? Então, assim, a gente viu esses 2 documentários que estão muito longe de ser documentários clássicos, expositivos, né, convencionais, até pelas pessoas que são responsáveis, né, por essa narrativa. E, assim, eu queria só finalizar essa apresentação trazendo um dado que está nesse artigo da Carla também, que ela fala que, de acordo com o catálogo do documentário brasileiro, somente na década de 60 começaram a surgir os primeiros documentários dirigidos por mulheres no Brasil. Exclusivamente dirigido por mulheres, encontramos apenas 8 títulos, né, naquele levantamento. Para se ter uma ideia do disparate da relação com a produção masculina, o mesmo catálogo aponta, nessa década, 225 documentários dirigidos exclusivamente por homens. E, assim, é um levantamento que, com certeza, deve ter deixado muita coisa de fora, né? Muita coisa de fora da sua produção e de outras realizadoras, né? E afirmando esse lugar, realmente, da importância desse cinema de mulher, aí eu passo, então, para pedir para vocês 2 se apresentarem, se descreverem e me falarem um pouco, a partir, então, de uma pergunta provocação, ou uma pergunta que pode nortear um pouco essa nossa conversa: por que é tão complicado fazer cinema de autoria feminina? Por que tem essa questão? Eu sei que ambas trabalharam, inclusive, em projetos de outros cineastas, né? Mas, assim, quando foi fazer o seu filme, né? Quando foi começar esse processo realmente de construir a sua filmografia, o que foi tão pedregoso, digamos assim, nesse caminho, né? O que foi tão complicado assim? Então, é isso. Quem quer começar? Kátia, Eunice? Olha, você tem um microfone. Todo mundo tem microfone. Sim. Aqui estou. Olha, é muito prazer estar aqui. Muito emocionante discutir, na verdade, né, esse assunto que é nosso, mas também não é só nosso, é do mundo, né? A gente lança isso para que o mundo reflita sobre esse aspecto do que é ser mulher dentro desse contexto patriarcal histórico, né? Então, é muito interessante, vou contar rapidamente, quando eu fui para a Europa, que eu estudei cinema na Bélgica, e aí, primeiro, tem uma entrevista com o diretor da escola. Aí ele perguntou por que eu queria fazer cinema. Eu tinha uns 20 e poucos anos. Ele falou: quer estudar com essa idade? Como se eu fosse, assim, muito velha. Aí eu falei: uai, qualquer idade serve para estudar, eu estou aqui, eu quero. Aí ele disse: então, tá bem. Então, vamos aconselhar você. Dentro da escola de cinema, a escola de cinema era uma escola formidável, que a gente pagava assim, $50 por ano. E era a semana era intensa, a gente tinha aula de manhã, depois tinha aula prática de tarde, era um negócio muito bem feito. Aí ele disse assim: olha, não foi nem ele que falou, foi um amigo meu, cineasta, que nesse momento estava em Paris, porque naquele tempo os brasileiros todos queriam para Paris. Então, ir para a Bélgica já foi um ato de revolta, porque era muito melhor e mais aconchegante, né, a Bélgica do que a França, que era maior, mais caro e tudo. Enfim. Uma homenagem a Varda e a Chantal Akerman. Chantal Akerman foi minha colega na escola de cinema. E ela, no primeiro ano, ela deixou a escola porque ela queria fazer filme. Ela disse: não quero ficar aqui estudando, não, vou fazer os filmes. e ajudaram ela. Mas o mais interessante é que esse meu amigo cineasta disse assim: você vai estudar cinema? Então vai fazer montagem e continuidade, que isso é uma profissão de mulher dentro do cinema. Começou logo aí. E eu realmente fui, quando, na verdade, eu tinha que ter feito um curso de direção, né? Mas, como montagem é uma coisa tão enriquecedora, foi muito bom para a minha carreira. Só resumindo, quando eu voltei para o Brasil, 6 anos depois, que eu fiquei na Europa 6 anos,
Aí eu falei, olha, estou aqui, fiz um curso de montagem, quero trabalhar no cinema. Aí todo mundo me diz assim, como? Montagem? Não, isso não é coisa de mulher, não, Eunice. Que loucura! Aí teve um cineasta, um diretor, que disse assim, como é que eu vou ficar numa sala escura com você? Porque, naquele tempo, a montagem era feita na mesa de moviola e você trabalhava meia luz, né, no fundo, porque se acendia a luz, a moviola, a sala era escura. Aí eu falei, qual o problema de ficar na sala? Ai, deu dando a entender que, entendeu? O quê? No escurinho do cinema, que ele ia me agarrar, ia fazer alguma coisa. Eu falei, a gente dá um jeito e tal. Então, é muito interessante todas essas considerações, porque você vai vendo já as imposições que te provocam, né, para você começar a sua carreira. E eu realmente trabalhei como editora, não me preocupei se a sala era escura ou clara, e teve até um diretor que me jogou no chão uma vez. Eu digo, olha, você sai daqui, porque eu vou começar a dar uns gritos, vai ficar ruim para você. Eu não vou dizer quem é, não. Quem foi, não. Aí ele ficou assustado e saiu. Bom, mas, enfim, em resumo, eu trabalhei como editora, gostei muito, e depois saiu a lei do curta. Eu fiz Os Doces Bárbaros, fui eu que editei, né? Corações a Mil, depois os filmes da Vera de Figueiredo, depois teve um filme de um mineiro, que eu agora esqueci o nome, que se chamava Bandido Antônio Dó. Era muito engraçado, muito interessante, era uma coisa sobre cidades do interior de Minas. Bom, mas aí, para não me alongar muito, saiu a lei do curta. E aí eu trabalhava na edição e, no fim de semana, eu fazia meus filmes, meus curta-metragens, que a gente já lançava, era um filme brasileiro antes de um longa estrangeiro. Isso existe até hoje, essa lei, né? E que não é praticada. Então, é isso. O primeiro filme que eu dirigi foi o filme para o Mobral. Era sobre a alfabetização de adultos. Eu estava trabalhando lá na produção. E aí, de repente, o diretor, o presidente do Mobral, quis fazer um filme. E existia um candidato, que era um rapaz, meu colega de trabalho, que não tinha feito filme nenhum, não tinha feito cinema nem nada, mas ele se encantou, disse, eu quero fazer. Aí eu pensei assim, bom, eu fiz um curso de cinema, se ele pode fazer um filme, eu também posso. Aí me candidatei, falei, não, eu quero fazer. Eu acho que eu tenho de competência para isso, fiz um curso de cinema, estou trabalhando com montagem. Aí me deram um filme para fazer. E o filme se chamou, é muito significativo esse título, E o Mundo Era Muito Maior que a Minha Casa. Era uma senhora de 72 anos que aprendeu a ler. Então, descobriu isso, que a casa dela era o mundo que ela conhecia até então, e que, então, aprendendo a ler, isso ia se ampliar. Bom, para não me estender muito, vou ficando por aqui, depois eu falo mais. Só para terminar, eles adoraram o filme, aí um diretor do Mobral levava esse filme para tudo quanto é lugar, aí eu fiquei um pouco empolgada, eu falei, estou sabendo fazer essa história de dirigir filmes. Não, e amanhã vai ter mais Eunice, inclusive, tá? Só avisando também, qualquer coisa, amanhã tem a volta do parafuso. Não, tem a personagem, né, do filme da Teresa Trautmann, Os Homens que Eu Tive, que recentemente foi restaurado também, de 73, que ela é uma montadora, a personagem da Darlene Glória, a Pitty, ela monta filmes, né? Ela é assistente de montagem. E aí tem cenas assim ela montando a moviola junto com um dos maridos dela, um dos namorados, porque ela é uma mulher, né, que vive o poliamorismo, assim, digamos. Mas, enfim. Exatamente. Kátia, e aí tem essa... Por falar em polivalente, né? Poliamor, desculpa, você é polivalente. Você faz de tudo um pouco, né? E aí eu acho que a gente vê já bastante disso no Sulanca, principalmente na maneira que você monta, né, o filme, que também acho que é isso, é uma aula de montagem, né?
assim como o feminino plural que a Eunice montou, mas assim, como que a música conduz muito também a montagem, né? Os versos do João Cabral de Melo Neto, a Cátia França, sua xará cantando, né, e se apresentando, e o repente, né, também, que é uma coisa muito pernambucana, né? Como é que é falar da sua aldeia, do seu lugar, né? Falar de Recife de dentro para fora, falar, no caso aqui, né? Claro, não é necessariamente Recife, mas é de uma cidade de Pernambuco muito importante, né? Para a economia do Brasil, não só do Nordeste. Eu falei de Recife, tá, gente? Porque quero deixar a dica para vocês, Kátia, nesse momento. Alô. Inclusive, um dos curadores daqui do IMS, que é o Kleber Mendonça Filho, ele homenageou Kátia no Retratos Fantasmas. Não sei quem já teve a oportunidade de ver o filme, né? Então, tem trechos do Recife de dentro para fora no filme. E o que é ótimo é que o Kleber faz questão de ressaltar a tua importância para o cinema pernambucano, para essa espécie de found footage que ele faz com o teu filme também. Como é que ele traz isso para essa narrativa de memória? Então, conta para a gente, né, um pouco. Ele assinou por mim, né? Eu vou retomar um pouco a fala de Eunice, porque o nosso começo foi totalmente antagônico e diferente. Eu não estudei cinema, eu estudava arquitetura, e ganhei uma câmera 8mm em 1968, e foi um aprendizado totalmente experimental. Eu queria saber o que é que aquele objeto fílmico, né, me dava como resposta. Eu fotografava muito, eu tinha uma Leica e adorava, e saía fotografando, mas em movimento, não. Então, era uma coisa muito distante da minha realidade em Recife, década de 60, né, poder fazer filme. E tinha uma série de dificuldades maiores, que era o seguinte: o filme tinha que mandar revelar no Panamá, e a gente só via o que danado tinha feito 3 meses depois, né? Então, as experiências, você vivia 3 meses de outras coisas, quando chegou. Então, foi uma coisa muito, realmente emocional e não profissional, e não tinha faculdade de cinema em Recife e tudo mais. E eu comecei a fazer, e fazendo, e dentro da minha concepção, e vendo o que é que aquilo rendia. 72 em diante, eu consegui uma Super 8, que já me dava realmente uma elasticidade maior, porque eu mandava revelar em São Paulo, chegava com 15 dias, então já dava para ver isso, né? E fui fazendo meus Super 8s e não pensando em nada profissional. Quando foi em 84, eu era da BD, teve uma reunião nacional da BD para requisitar o seguinte: os editais da Embrafilmes só entrava Rio e São Paulo. Até porque ninguém nem tinha conhecimento, era um tijolinho no jornal avisando, então ninguém nem sabia. E aí foi uma reivindicação para a gente ser 1/3 o resto do Brasil. 1/3 São Paulo, 1/3 Rio e 1/3 o resto do Brasil. Já era uma conquista enorme. E aí o Silvio Darrim era o presidente nacional. Aí ele disse: olha, gente, tem um edital da Embrafilme aberto. A questão é que vocês não sabem nem fazer um projeto. E eu era arquiteta já, eu digo: projeto eu sei fazer, sei defender a minha ideia, sei fazer um orçamento, eu sei já. E aí disse: como não vai entrar de jeito nenhum, eu fazia Super 8, eu vou botar logo em 35mm. Porque não ia entrar, né? Eu tinha nem a menor esperança que entrasse. E aí foi o O de Casa, sobre Gilberto Freire, um livro dele sobre arquitetura. E a gente precisava, depois desse filme pronto, em 35mm, entregar a cópia para a Embrafilme e tal, mas tinha que passar pelo Consine, para o certificado de produto brasileiro. E nisso chegou a lei do curta. E então, o meu O de Casa foi um dos primeiros filmes a passar no cinema, antes do curta, no cinema Ricamar, no Rio de Janeiro. Foi em que ano? Em 86. Você lembra? A lei do curta 86. Foi nos anos 80, né? 86. E passou antes do Selvagem da Motocicleta. Diga que foi visto. Foi muito visto.
E daí em diante, eu disse, puxa, e fui deixando a arquitetura, né? Fui abandonando a arquitetura e fui me afeiçoando mais a cinema. E aí parti, fiz alguns 16, aí 35 e fui-me embora. Até 90 eu fiz 35. Então, essa coisa da polivalente, que eu sou polivalente, mas eu não sou técnica, então não monto, não edito, fico junto. O Sulanca foi montado por Severino Dadá, que é um ícone, é um monumento. Inclusive, tem um filme sobre ele que eu, graças a Deus, e ótimo, eu dou depoimento, que ele chama-se O Cangaceiro da Moviola. E aí, então, eu me rodeava sempre de diretores de fotografia e de pessoas que eu tinha confiança de que iriam traduzir aquele meu pensamento, né? Então, o Recife de Dentro para Fora foi o Ricardo de la Rosa, que eu também meio que conquistei ele. Ele era o queridinho da publicidade de São Paulo. E aí eu vi na produtora de uma amiga minha, Rosa Jonas, e disse, eu quero the best em Luz Dia. Ah, meu Deus, Luz Dia? Não, vai, é muito difícil. Eu quero luz mágica, além de Luz Dia. Você é doida, tá bom. Então tá, tome os rolos aí dos diretores de publicidade e você. Aí eu disse, esse. Meu Deus do céu, logo o Ricardo de la Rosa, ele é o mais caro do pedaço. Eu digo, tá bom, mas não é um comercial e vamos ver se ele faz, né? E aí conversei com ele, justamente um poema do João Cabral de Melo Neto, O Cão Sem Plumas, e é toda a visão do rio para as margens. É todo filmado em barco. E foi uma loucura de pesquisa, que barco que ia ser melhor, e as horas mágicas, sim. A gente começava de 5 horas da manhã até dava 10, a gente parava 10h30, porque Recife é no Equador, praticamente, então a luz perpendicular, né? Quanto mais para próximo de meio-dia, mais fica dramática, e não era isso, eu queria suavidade, dourados. E depois a gente retomava, depois de 3h30. Então, eu também mapeei as casas de meus amigos na beira do rio. E aí a gente montava lá o set para alimentação, para descanso. Ei, pode bancar o almoço? Não, peraí, para tantas pessoas. Eu digo, não, então a gente traz as quentinhas, mas aí fica na casa. Então, tudo isso foi muito... Tá. E tinha um cachorro que eu queria, porque queria um cachorro morto boiando no rio, porque era uma imagem recorrente da minha infância. Eu me criei na beira do Capibaribe, né? Então, eu via isso, cavalo, cachorro, tudo. Eu queria traduzir isso. E quem ia fazer isso era um artista plástico. Só que demorou tanto esse filme para ser realizado, o cara foi morar na França. Aí eu digo, então tá, então deixa para lá o cachorro, né? E não é que apareceu tal cachorro, né? Apareceu, estava lá engalhado nos mangues, aí é uma cadela, que é mais dramático ainda, né? E imagens assim muito poéticas. A trilha sonora, né? Como sempre, eu tenho essa preocupação com o som, é do Geraldo Azevedo, canta Elba, Zé Ramalho e Geraldinho, então, que são grandes amigos meus, sempre foram desde sem fama ainda. E então o filme é muito rico por causa disso. Até hoje ele é mostrado em escola de cinema, escola de arquitetura e não sei o quê. E Kleber conversou comigo, me ligou do nada, Kleber Mendonça. Kátia, eu estou fazendo um filme que ele é meio que uma coxa de retalhos. E eu estou usando trechos de filmes de outros diretores. E queria saber se você permite usar um trecho do Recife de Dentro para Fora. Eu disse, claro que sim. Não sabia nem que era Retrato Fantasma, nem que era, mas sim. Tá, eu sou boazinha. Está vendo que eu sou boazinha? E aí ele disse... Indicado ao Oscar agora, né? Vai ser o filme brasileiro que vai tentar a indicação ao Oscar. Tá, é o que foi indicado do Brasil para representar o Brasil para o Oscar. E aí ele disse, olha, só que não
tá telecinado ou está em 35, a gente vai, você permite a gente digitalizar em 4K o trecho do filme? Eu disse, claro. Ele disse, mas é mais do que isso, porque teria um cachê para você, e aí, em vez disso, vou digitalizar o filme inteiro em 4K. Eu saí ganhando nessa, né? E aí ficou uma loucura. Por coincidência, eu estava naquele evento do Rio to See, e eu fui na lista de roteiros e tal, estava lá. E me chamaram, Kátia, já que você está no Rio, vem até aqui, a Link, para ver, tem uma coisa de cor que eu gostaria que você decidisse. E aí eu fui, e foi uma emoção, né, ver aquilo tudo de novo, disponível para você regular. E o som, que realmente é um divisor de águas, né? A digitalização de imagem, mas o som também. O som era muito mal resolvido do nosso cinema, né? Não sei em que estágio, se captação, se na mixagem, aonde, mas sempre foi um problema. E aí o som incrível e tal, e ele não tinha me dito nada, né? Tá, eu fui ver, ele, aí, tá. Kátia, vai ter o teste da cabine para a gente ver como é que está, tanto o Retratos Fantasmas, como o Recife dentro para fora. Como é que está, se está legal, era a primeira vez. Aí, tudo bem, está ótimo, e aí assisti Retratos Fantasmas. Quando, de repente, ele faz Kátia Mezel, durante o filme. Então, eu tomei aquele susto, disse, meu Deus do céu, ele me chamou aqui, onde foi que... E aí... é de arrepiar, porque ele foi muito generoso, ele podia ter botado os créditos finais, né? Trechos de filme e tal. E, então, foi muito bom. E continuo fazendo, e vários curtas e longas. Nananinha, eu sou curta-metragista. Eu só tenho um longa dos 300. Eu só tenho um longa. E não tenho essa ambição, nem acho que tem que ser, nem acho que curta é um treinamento para fazer o longa. Eu domino essa linguagem, eu gosto, eu acho que eu tenho timing, né, da virada, do ritmo. E isso é uma coisa que me deixa feliz e contente. E descobrir temas, eu adoro descobrir temas, né? O Sulanca, ninguém sabia o que estava acontecendo. Isso foi em 80, eu filmei em 85. Aquela cena de cima, enorme, que você vê a feira inteira, não tinha prédio alto, nem grua daquela altura. Eu levei uma escada da CELP, da Companhia de Eletricidade. Pedi aquelas coisas, você pede e assina e faz contrato, e eu não sei como eles deixaram. Aí tinha 30 metros, porque tinha 3 braços, e depois a gente teve que dar um treinamento para o cara que mexia lá com as... Então, foi uma aventura a gente fazer, sabe? E eu gosto disso. E até 90 eu só fiz película, não queria de jeito nenhum, mas me surgiu uma proposta para fazer uma série de 10 documentários para uma campanha política de governador, mas assinado. Não tinha nada a ver com política, tinha a ver com cultura, e eram 10 documentários sobre Pernambuco, eventos culturais ao longo do Estado. E, então, fiz os 10, excelente, eles foram super respeitosos, porque eu deixei muito claro que eu não me envolvo em política, minha política são meus filmes, então eu sei que a coisa vai e volta, vai para lá, vem para cá, não sei o quê. Então, eu me abstenho desde sempre, não entro nesse mundo. Eu gosto mais da minha independência, né, de poder fazer o que eu quero, e depois o público que vê se é bom, se não é. Kátia, não gostei do seu filme. Eu, que ótimo, pelo menos você viu e tem opinião. Tá, claro, você não é unânime, né? E então eu fiz esses vídeos e tal, e o cara ganhou e disse, quer ser secretária de cultura. Eu, Deus me livre, muito obrigada, não quero. Tá bom, então a gente tem uma televisão estatal, TV Pernambuco. Dirigir a TV Pernambuco. De jeito nenhum, não quero. Não, eu não quero decidir sobre a vida dos outros. Eu quero fazer minhas coisas. Tá, então o que é que você quer? Eu digo, já que você está perguntando, e TV Pernambuco está aí, eu quero um programa na TV Pernambuco. Por isso que eu tenho tanta obra, porque de 90, 91, 92, até pouco 93,
Eu tinha um programa semanal, e eram 3 blocos, era meia hora, então eu tinha 3 blocos. E eu passava 3 docs diferentes, não era reportagem. Ah, hoje vai ter a peça do fulano de tal às 9 horas da noite, não era isso. E eu saía, pegava o carro, pegava a equipe, ia-me embora, e não sei o quê, eu doidice, ia ter dinheiro, mas não teve. E aí eu bancava o que podia, o que não podia, aquelas coisas. E foram quase 3 anos e tanto de programa, por isso que tem. E aí era o Matic, que era a plataforma usada para televisão, era isso. Fitas Matic. E tá, então estava para morrer esses 200 documentários de Matic, 200 e tantos documentários de Matic. Eu estava a ponto de chegar na TV Pernambuco fazer uma fogueira, quando William e Kleber disseram, de jeito nenhum, não manda para a Cinemateca Pernambucana, porque eles vão botar lá e vão botar no ar-condicionado e frio. O CTAV, eu digo, mas nunca que eles vão aceitar. Não vão aceitar. Não, vamos falar. Aceitar, sim, aceitamos. Eu digo, e para mandar? Imagina, 200 fitas Matic, foram 15 caixas de papelão, e eu cataloguei todos os filmes de cada fita, que foi elogiada pelo pessoal do ZTAV, dizendo que eu era muito organizada, mais ou menos, mas sim. E está lá sendo restaurado. E o William me descobriu através da Noite do Espantalho, que eu fiz o figurino, e o primeiro contato que a gente teve foi isso, foi você, foi. E você faz cinema? Faço. Ah, é? E faz o quê? Comecei em Super 8. E tem Super 8? Eu digo, não tem, vai virar Serpentina, porque eu vou jogar do prédio embaixo, assim, né? Aí ele disse, olha, eu estou indo para Recife, posso visitar a sua produtora? Pode, claro. Aí ele viu os Super 8, olhou e disse, dá para digitalizar. E o que é que você tem de outras películas? Eu digo, agora não, tá bom. Aí ele voltou, uns 4 meses depois, com um scanner, super scanner, uma equipe, inclusive, né, estava assim, bem formada, né? Lênis fazia limpeza junto com o outro menino, que eu esqueci o nome, limpava, ele olhava e tal, estava bom, estava aí, botava lá. E ele digitalizou isso na minha frente, ele fez um passe de mágica, ele ressuscitou. É impressionante. 72, 75, Lula Cortes e Zé Ramalho gravando Paebiru, que hoje é um dos discos mais caros do Brasil, LP duplo, Caminho da Montanha do Sol, e praia, e meus filhos pequenos, enfim. Foi incrível essa visualização dele veio. E nessa oportunidade que ele foi digitalizar o Super 8, ele disse, agora eu quero ver o que é que tem de película. Aí ele, isso não, isso sim. Posso levar para Nova York? Eu disse, pode, claro. Vou digitalizar, pode. E onde é que tem mais suas coisas? Eu disse, olha, CTAV deve ter, Embrafilme morreu, não tem, não sei para onde mandou, e a Líder, onde a gente deixava já, que era o laboratório de fotografia, de revelação e tudo, e a gente deixava os negativos lá para quando precisasse. Por causa da lei do curta, precisava sempre de cópias novas. Enfim, está aí, está vivo, bulindo, com um material que não faz, sabe, inibição nem vergonha nenhuma ser mostrado. Eu fico muito feliz de estar podendo mostrar. E chamo aqueles 2 de meus anjos da guarda. São os anjos da guarda do meu trabalho, que, para mim, é uma das coisas mais importantes da vida. Claro, minha família, minha saúde, minha integridade, mas meu trabalho. Então, só tenho a agradecer. E também essa oportunidade, e a vocês também, que estão aqui dando o tempo de vocês para escutar a gente. Muito obrigada. Kátia, se eu pudesse, eu ficava a noite inteira aqui te ouvindo falar, Eunice, mas eu gostaria muito de dar a oportunidade também das pessoas da plateia perguntarem, né, falarem das suas impressões, das suas sensações, inclusive porque vocês são muito rebeldes, as duas, né? Que eu fiz uma pergunta e nenhuma das duas respondeu, mas tudo bem.
Não, mas você já meio que... Eu vou passar de volta para você, Eunice, que eu quero que você faça só uma complementação. Não, e você falou do Sulanca e eu tive uma ideia, porque, infelizmente, eu já publiquei a minha crítica do Retrato Fantasmas, e falo muito de você, inclusive, mas eu acho que eu vou dar uma editada, porque, na verdade, ele é uma Sulanca cinematográfica. Se ele é uma coxa de retalhos, logo ele é um cobertor feito com resto de tecido, com retalho de tecido. Olha só. Gente, ninguém me copia, tá? Se alguém for escrever sobre o filme, eu vou atrás. Eu vou agora, estou pensando fazer, que é Sulanca, a Revolução Econômica das Mulheres de Santa Cruz do Capibaribe. Eu quero fazer agora, 40 anos depois, a evolução econômica das mulheres de Santa Cruz do Capibaribe, que eu acho que agora são operárias e oprimidas. Pronto, tá aí. Vai ter a continuação. Vai ter a continuação. Como Deus, Cabra Marcado para Morrer tem a continuação, Catadores e Eu tem a continuação, eu acho que é uma boa. Vou te perguntar, Eunice, assim, são trajetórias diferentes, mas que eu acho que coincidem num lugar, né, que eu ouvi Kátia falar e te ouvi falar no princípio sobre, assim, vocês meio que já responderam o que eu perguntei, tá? Não responderam diretamente, mas responderam, porque eu falei muito sobre como que essa autoria feminina no cinema ela foi dificultada, né? Então, por que vocês, na época, resolveram fazer cinema, sendo que muitas mulheres acabaram não optando por esse caminho, talvez porque não tivessem essa motivação pessoal, individual, né? Talvez porque tivessem enfrentado mais obstáculos. Então, eu vou te perguntar como é que foi esse processo dos teus filmes chegarem também até a Sem Limite, que eu acho que é uma coisa legal de contar, né? E desse percurso, como é que tu olha, assim, como uma espectadora hoje, os teus filmes, e o que te passa? Bem, eu acho que essas nossas trajetórias são, no fundo, todas parecidas, porque são trajetórias políticas, né? Porque, na verdade, a nossa geração, eu acho que isso continua até hoje, eles não incentivam de maneira nenhuma que você seja uma diretora de cinema, né? Mas um dia, eu não me lembro quem que eu li, acho que eu estava lendo alguma filósofa, e que disse assim uma frase que me impactou muito, que é assim: o pessoal é político. Então, aí eu pensei, claro, o pessoal, quem sou eu dentro dessa sociedade que eu estou vivendo? Eu tenho que entender, primeiro, a sociedade, depois quem sou eu dentro dela. Então, eu acho que isso foi fundamental para eu insistir, entende, em continuar a minha função de diretora, porque, na verdade, não era incentivada por ninguém. Mas essa história também de o pessoal é político foi também parte da formação de vários movimentos de mulheres, né, que tiveram importâncias, e isso também é muito importante porque nos dá um apoio, você não fica isolada dentro de um pensamento, né? E é muito interessante que os nossos anjos protetores, o William e Glennis, tenham entendido tudo isso, anjos restauradores, entendem todo esse processo. Eu acho fundamental que, na verdade, a gente entenda esse processo. Quem é você dentro da sociedade que a gente está vivendo. E como é que a gente vai transformar para melhorar, né? Que, na verdade, é isso que a gente fala nos nossos filmes. Então, essa cópia restaurada está muito bom, e a gente só tem a agradecer, né, a essas pessoas que resolveram acreditar no trabalho da gente, porque é uma história, no Brasil, de reconhecimento dessa memória. É um trabalho muito difícil e necessário e importante, tá? Então, parabéns para os nossos anjos. E parabéns para nós de termos também continuado nessa trajetória, apesar das dificuldades, né? E eu terminei agora um último filme, que é um filme de longa-metragem, Luzes, Mulheres, Ação,
que fala dessa trajetória. Qualquer dia a gente pode pensar até em projetar, que fala dessa trajetória, porque fala da trajetória dessa luta das mulheres para conseguirem um espaço dentro de uma sociedade que é desigual e que nós estamos conseguindo muitas vitórias, né, para tornar essa sociedade mais igualitária. Essa é a nossa ideia. Muito bom. Mais palmas, gente. Vamos bater muitas palmas até o final da noite. Vamos ensaiando aí, vamos se preparando. Mas, na verdade, é aquilo que eu já te falei, Eunice, o filme precisa primeiro ser distribuído. Ele tem que rodar, aí depois você programa ele gratuitamente para debater, porque eu já tive a oportunidade de ver o filme, ele é muito bacana, porque ele é esse retrato, né, sobre gerações de mulheres, assim como o Mulheres, Uma Outra História também né, desse feminismo no Brasil. Daquela época, né? Mas aí ele é uma recapitulação, de certa maneira, né, disso, assim, desse lugar da mulher trabalhadora, assim, no cinema brasileiro. Esse filme começa na Revolução Francesa. Sim. E eu tinha feito para o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher 9 documentários sobre personagens de mulheres que se colocaram dentro de uma sociedade, entende, desigual. E aí eu falei, mas onde é que as pessoas vão ver esses filmes? Aí que eu tive essa ideia de juntar vários depoimentos para fazer esse filme de longa-metragem. E, inclusive, eu entrevistei as jovens de hoje, entendeu? Dentro do filme tem um pedaço de ficção também, entende? Sobre a lei daquela deputada, sobre como é que o marido não podia mais interferir, entendeu? Maria da Penha? Não. Não. É uma lei que você não podia viajar sem autorização do marido. Ave Maria, por isso que eu nunca me casei. Eu também, por isso. Você, no que você se casava, você estava assinando, na verdade, uma submissão, né? Entendeu? Então, você não podia viajar sem autorização do marido, não podia mais trabalhar, não podia um bando de coisa. E a Romi Medeiros, nos anos 60, aboliu essa lei, entendeu? Aí eu fiz um filme de média-metragem ficcionado sobre esse tema. Aí coloquei dentro do filme também, e é isso, coloquei também, atualmente, as lutas que a gente continua, né, fazendo. Então, isso é maravilhoso, né? Porque, assim como a gente vê no Sulanca as mulheres de Santa Cruz e como é que funcionava, né, também esse lugar dessa cooperativa, dessa cooperação entre elas. E eu adoro como tu colocar as personagens ali muito como quase as chefas da família, né? Ou elas são as chefas da própria família, ou o homem está ali de lado, assim, muito sem ter o que fazer. E assim como os teus filmes, Eunice, eles são meio que uma historiografia, né? Um retrato mesmo do feminismo no Brasil. Porque você tem Benedita da Silva, que depois, inclusive, você faz outro filme sobre ela, né? Tem a Jandira Fegali, tem a própria Carmen Portillo, que é uma sufragista, né? Então, assim, uma figura que eu acho que, por si só, podia ter seu filme ficcional, assim, para contar a sua história, né? Então, a gente consegue, para quem estuda feminismo, tem interesse, eu acho que é muito legal também olhar com esse olhar, sabe, para esses filmes, para entender a relação sociedade, mulheres, Brasil, né? Luta de classes, enfim, todos esses recortes. Mas eu teria, assim, 1 milhão de perguntas para fazer, tanto de Sulanca quanto de Mulheres, Uma Outra História, mas eu não vou ser egoísta, exatamente. Eu queria agora abrir para a plateia, né? E aí vou depois complementando um pouquinho. Quem quer começar? A gente tem... Como é seu nome? Dayan está aqui, ó, pronto para levar até vocês o microfone. Obrigada. Pedir para se apresentar, tá bom? Para a gente ficar bem nesse clima de aconchego, de roda de conversa mesmo. Boa noite. Boa noite, gente. Meu nome é Hanna. Estou muito feliz com esses filmes, com a presença da Eunice e da Kátia. A minha pergunta é mais um pouco do que vocês estavam falando, assim, porque são 2 filmes que retratam momentos
de certa euforia assim para as mulheres no Brasil, né? A Sulanca e, enfim, esse momento da nova Constituição. E é um pouco do que vocês até já falaram, assim, mas como que vocês veem, muitos anos depois agora, essa organização das mulheres que vocês estão retratando no filme, como que vocês veem esse movimento hoje, depois de todo esse tempo, assim? Só um comparativo entre esse momento em que vocês filmaram e hoje. Vamos trocar? Acho que de repente começa a Kátia agora e depois Eunice. 86, Sulanca, 88, Mulheres, uma outra história. Eu adoraria responder isso, mas eu suspeito que o movimento tão libertário, tão individual também, né, de cada uma, deixou de ser prostituta porque ganhava mais dinheiro costurando, deixou de ser professora, né? Então, eram batalhas pessoais, né, em busca de uma liberdade, de uma independência. Eu quero meu dinheiro, não faço questão, eu trabalho o dia todinho, vou para a feira, vendo, mas não tem ninguém aqui. Então, isso eu suspeito que não existe mais, que virou uma grande indústria. Esse é meu pensamento, por causa, inclusive, do filme de Marcelo Gomes, né? Estou me guardando para quando o carnaval chegar, que é o inferno, a vida dos caras ali. Eles são completamente, vamos dizer, uma escravidão permitida, né? Que não era isso que elas estavam buscando. Também, aquele caso não é Santa Cruz do Capibaribe, é Toritama, mas foi contaminado. Não existia essa coisa de confecção. O núcleo foi Santa Cruz do Capibaribe e se expandiu por toda a região, chegando até Caruaru. Caruaru tinha feira de Caruaru, mas não era de confecção. Entendeu? Então, e eu tenho a impressão que agora virou um grande mercado, uma grande indústria mesmo, e aí está me dando vontade realmente de... Nunca mais voltei lá, desde então, e aí está me dando vontade de fazer essa nova leitura. Bom, mais da metade já partiu para o andar de cima, claro, 40 anos depois, né? E, pelo que eu sei, tem surfwear que vai fazer lá a confecção lá, entendeu? Então, manda a modelagem e paga baratinho. Estou falando, assim, conjecturas, espero que eu esteja redondamente enganada. Mas eu acho que elas são operárias agora e oprimidas. Espero que não. Vamos ver, o filme vem aí. 37 anos depois, tá? Não demora muito, não espera fazer 40. 37 anos depois, voltando lá em Santa Cruz. Eunice. Bom, a pergunta é muito interessante e o que eu acho é que a gente tem que continuar nesse processo. Quer dizer, quem é você dentro da sociedade que a gente vive? Vamos entender essa sociedade? Vamos. Por onde? Pelo lado do contexto que te coloca em papéis que, na verdade, não te satisfazem. Então, se você é colocada num papel que não te satisfaz, você tem que, então, descobrir qual é o seu papel que você vai se sentir, como é que se diz? Uma pessoa, um ser humano, né? Como é ser humano? Aí, eu só posso dizer que eu estou contente com esse trabalho que eu realizo, porque eu faço isso, eu me coloco dentro dessa sociedade e aí eu vou discutindo que poderíamos fazer para todo mundo viver melhor. No fundo, é isso, né? E o que mais que eu ia dizer? Que não é fácil, entendeu? Que não é fácil e que é uma situação muito lenta quando a gente pensa, né? Por exemplo, agora que estão discutindo certas discriminações que são feitas contra as mulheres, estão discutindo ainda agora, coisa que a gente já pensava há 40 anos atrás, não é isso? Então, o que eu acho é que,
quando você vai fazer um trabalho artístico, que seja, no caso, um filme, mesmo um rapaz, um homem que vai fazer um filme, ele vai retratar, dentro desse filme, a posição dele na sociedade, né? Então, o que eu quero que as mulheres façam é isso, que elas retratem realmente qual é a posição delas dentro dessa sociedade que a gente vive. É de opressão? Então, vamos falar lá, vamos tentar reverter, porque se você vê também um filme realizado pelos homens, eles se consideram, dentro dessa sociedade, no papel relevante que a sociedade deu para eles. Né? Então, isso só vai mudar se as nossas vozes forem ouvidas. Então, é isso que eu estou aqui, de novo, parabenizando essa, como é que se diz? Essa mostra, essa ideia da nossa dupla, William Glennis, e que a gente continue fazendo isso, e mais, e mais, e mais. E uma notícia que eu acho que tem muito a ver com esse debate, que eu vi hoje no jornal, é que a Carmen Lúcia resolveu colocar o projeto de lei que descriminaliza o aborto até 22 semanas no Brasil para votação no Supremo. Pois é, a Rosa Weber, né? Desculpa, Rosa Weber. Rosa Weber, é. Eu confundi as duas, Rosa Weber. É importante também ver que essa Rosa Weber, que, no caso, é uma mulher, está lá dentro do poder. Agora, isso, quanto tempo levou, né? Então, saber se concretizou ainda. E saber também que no México já foi liberado, né? Acho que na Argentina também, em países católicos também, Portugal, Espanha, e o Brasil está num atraso nessa questão, né? Mas a gente vai chegar lá. Quem mais? Quem mais quer falar? Enquanto chega o microfone aí, eu vou dizer que um dos últimos filmes meus é sobre as nativas de Fernando de Noronha. As mulheres são proibidas de parir na ilha, têm que sair, são obrigadas a sair, de junto à sua família, da sua comunidade. Chama-se Parto Sim. Oi, boa noite. Meu nome é Ingrid. Eu ia fazer algumas perguntas, mas aí parece que a Eunice e a Kátia estão lendo a minha mente, porque um monte de coisa elas já responderam. Eu ia perguntar, nossa, como você filmou lá de cima? E, foi com a escada. E, talvez um conselho, uma palavra para alguém que estava a ponto de desistir de seguir a carreira cinematográfica. E aí, a Eunice mencionou de entender o nosso lugar no mundo, né? Eu acho que a gente, como país, como sociedade, a gente passou por uns anos aí muito difíceis, e eu acho que até quem tinha um pouco de certeza assim do seu lugar no mundo lá em 2018, 2019, antes do mundo acabar, meio que deu uma estremecida assim agora. Então, mais do que uma pergunta, eu queria mesmo agradecer vocês. Eu acho que é muito importante isso, a questão da memória. O filme que eu fiz para o meu TCC, apesar de digital, eu perdi completamente. O HD morreu e eu fiquei sem o filme. E aí, depois disso, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não tenho... Será que ele existiu? Será que... Parece uma viagem, assim. E... através do Cine Limite, que eu conheci na internet, soube do que aconteceu hoje. E dentro das universidades ainda tem muita questão, né, do que a gente resgata em história, o que a gente decide colocar dentro da sala de aula, por exemplo, quais diretores a gente cita. Eu estava fazendo uma pesquisa recentemente sobre a Barbara Hammer, e ela estava falando que ela fez uma... Ela estudava e aí ela conhecia todos os diretores e, no final da aula, o professor apresentou um curta da Maya Deren e aí ela teve um estalo e eu fico pensando que tem acontecido, tem evoluído um pouco isso em sala de aula para a gente agora, só que também acontece de ser sempre cineastas internacionais. Então, assim, eu acho que a gente precisa mesmo resgatar... o cinema feminino brasileiro, e eu só queria agradecer mesmo, porque assim,
coisa de semanas atrás eu estava assim, olha, isso não é para mim, eu acho que não dá, acho que não vai ser. E aqui eu encontrei uma força e eu só queria agradecer mesmo. E é isso. Eu só queria fazer uma citação rapidinho, porque eu acho que é isso, está tendo uma sinergia muito bonita aqui nessa sala, porque, além, né, de reverberar tudo isso que vocês falaram, na Ingrid, eu imagino que em todo mundo, esse trecho de uma entrevista, na verdade, que a Barbara Hammer dá, né, falando sobre a obsessão dela perante a Maya Deren, ela vai fazer, né, várias exposições, videoarte, uma, inclusive, chamada A Pia de Maya Deren, que ela compra a pia, né, que está lá no filme No Tramas do Entardecer, para fazer, né, um experimento cinematográfico, diz muito sobre a importância, na verdade, da autoria feminina no cinema. E eu uso muito esse clipe nas aulas que eu dou, né, sobre filmologia feminista. Assim, eu acho fundamental, porque ajuda a gente a entender também como a gente precisa processar isso internamente aqui, né, quanto a gente precisa ressignificar esse lugar, né, de vocês, né, de Helena, de Letícia, enfim, de tantas outras. Mas é só esse adendo que eu queria fazer. Pode falar. Eu só queria falar rapidamente que essa semana que passou eu fui ver o filme da Ângela Diniz. Sim. E agora me lembrei que só agora estão discutindo para retirada do negócio judiciário a legítima defesa da honra. Imagina. Era proibido? Agora. Existe ainda, até hoje. Foi a defesa do assassino da Ângela Diniz, foi que ele assassinou ela pela legítima defesa da honra dele. Sim. Entendeu? Então, ele morreu com 86 anos, ela morreu com 32, assassinada. E, só para lembrar, eu fiquei muito emocionada vendo o filme, porque esse filme mostra também toda a nossa vivência, que a gente fez passeatas, falando quem ama não mata, naquela época, porque ele, no primeiro julgamento, o assassino foi condenado somente a 2 anos. E graças a... Por isso que é importante todos esses nossos filmes, essas manifestações, que depois disso eles refizeram o julgamento dele, ele foi condenado a muito mais tempo, entendeu? Então... É importante essa citação, assim, ver que até hoje a tal da legítima defesa da honra existe nas nossas leis, que estão tentando retirar agora. Eu estou muito curiosa para ver o filme, ainda não assisti. É a Isis Valverde, né, que faz a Ângela Diniz. Ela está muito bem no papel. E tem aquele podcast, não sei se vocês já ouviram, Praia dos Ossos, que conta a história do crime, né, que é um crime realmente muito bárbaro. Mas, assim, responde a pergunta da Ingrid, que, na verdade, e aí depois Kátia também responde. Não fujam do tema, estou brincando. Que ela pediu para você dar um estímulo para quem está começando agora, Ingrid, para quem está começando agora, que está pensando em desistir do cinema, eu não sei se eu quero ser realizadora, está muito difícil. Qual é a palavra de acalanto? Olha aqui, não só agora, como também quando eu tinha 20 anos, era a mesma coisa. Todo mundo dizia, o quê? Editora? Está louca? A tal da Sala Escura. Depois, diretora, nem pensar, né? Era uma coisa masculina. E tem uma coisa que eu quero lembrar, que nessa mostra das mulheres pioneiras, que o Cavi Borges organizou, tem um filme que eu vi, eu não me lembro o nome das diretoras nem nada, mas era sobre, assim, Hollywood era das mulheres. Porque na época que o cinema não era uma grande indústria, tinha mulheres realizadoras nos Estados Unidos. Depois, quando viram que ia ser um negócio lucrativo e que ia começar a ser uma nova arte, tiraram as mulheres da jogada, entendeu? E virou um cinema absolutamente masculino. Então, para quem está começando, a única palavra que eu tenho para dizer é o seguinte, não desista, que eu também muitas vezes pensei, meu Deus, que vida difícil. Mas é difícil, mas é a nossa. E é aí que a gente fica feliz, entendeu? De estar fazendo uma coisa que a gente quer falar e essa fala tem força, porque como é uma coisa tão intensa que a gente quer, ela vem, quando a gente consegue realizar nossos filmes, ela vem com alguma força muito grande. Só dando o nome do filme, tá? Serviço aqui. Esse filme se chama E a Mulher Criou Hollywood.
Ele está disponível na íntegra no YouTube e é das irmãs Clara e Julie Kuppenberg. Isso, que eu São não me lembrava pesquisadoras do nome nem do americanas. título. É. Muito obrigada. E a mulher criou Hollywood. Você Vocês agora. procurem Pega o ver. seu microfone. Pode pegar. É mania de pegar. Agora eu vou responder, viu? É o seguinte, não tem que pensar, tem que fazer. Não tem que ficar refém de nada. Nem, quem vai achar bom, quem não vai. Não adianta, tem que fazer. Né? Agora, hoje em dia, tudo é audiovisual. Tudo. A gente tem um objetinho que está aqui na gente e que faz tudo. Então, diversão, comunicação, é tudo audiovisual. E isso é uma coisa que é abundante demais e o juízo humano não vai guardar tudo que está. Então, o que é que se retém no juízo da gente mediante tanta abundância de informação? Eu acho que é o que emociona e o que lhe bota para pensar. Então, eu acho que é isso, ver o que é que lhe emociona, o que é que você pode... E vai em frente. Não tem custo mais hoje em dia, é pouquíssimo. Película era caríssimo, 4 minutinhos assim era R$5.000 agora. E para montar, e para revelar, e escambau. Tá. Então, digital, você pode filmar muito e tirar aquele suprassumo dentro do seu conceito. Então, vai em frente e deixa o público te responder. Quem mais? Muito bom, muito bom. Só não vai ter problema, na verdade, se quiser fazer filme em IMAX, né? Ainda não é uma coisa que realmente não está ao nosso alcance. Só está ao alcance dos homens brancos, por enquanto, né? Os homens ricos, caucasianos. Quem mais, gente? Vamos lá, não sejam tímidos. Não precisa ser pergunta, pode compartilhar, como a Ingrid fez aqui com a gente. A gente tem mais uns minutinhos, senão eu pergunto também, não tem problema nenhum. Posso ficar aqui até amanhã. Eita! Não, estou brincando. Ninguém mais quer perguntar? Comentar? Sério? Vai, William. Oi, boa noite, meu nome é William. Só quero comentar rapidamente, porque eu tive o grande prazer de trabalhar nessas 2 copias, claro que é uma oportunidade incrível de assistir assim, essas novas copias 2K, e elas são lindas. Mas ainda assim, a gente precisa lembrar que a gente está usando copias positivas em 16 milímetros para fazer esse trabalho, e que no caso de ambos esses filmes, a gente não fez pesquisa tanto sobre Mulheres uma Outra História, mas a gente está talvez considerando o fato que os únicos elementos que existem são essas copias positivas da obra. E quando a gente pensa sobre a importância de preservação das filmes feitos por mulheres do Brasil, acho que isso é uma grande indicação que os negativos dessas obras, que eu considero obras clássicos, documentários clássicos dos anos 80, que esses filmes, os negativos, os originais, são possivelmente perdidos mesmo. E acho que isso é uma coisa para lembrar sempre, e isso tem parte da luta também, para resgatar a memória das obras, que a gente está perdendo muitos filmes. É uma coisa incrível que tem essas copias positivas que a gente pode usar, mas é uma marca para mim que os originais são talvez perdidos, é possível, e que a gente chegou a esse ponto, quando é uma possibilidade que mesmo uma obra que pode agora, a gente está pensando novamente, que mesmo essa obra está falando como a gente hoje mesmo, um jeito muito especial, que o filme, para os últimos 40 anos, não está sendo guardado no jeito que ele deve ser.
E isso é uma coisa talvez meio triste para comentar, mas como eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho, né, sempre eu estou pensando, talvez a cor é um pouquinho fraco nessa cena, e quando a gente trabalha com cópia positiva, assim como o elemento original, sempre estamos perdendo uma coisinha. Sempre a cópia fala para a gente, os tons de azul na Mulheres de Outra História fala para a gente, os elementos, a gente trabalhou muito e lutou para tirar aspectos nos pretos de Sri Lanka que foram disputados ao azul. Estou trabalhando na processo de restauração para tirar isso, mas ainda aspectos ficam. E para mim, são lembrantes dessa luta que a gente tem para resgatar as memórias desses cineastas e para continuar trabalhando e ressignificando essas obras. Assim, os outros filmes de Cata, os outros filmes de Eunice não vão ficar perdidos. A gente pode pensar de novo sobre esses cineastas tão importantes para o cinema brasileiro. É só isso. Obrigado. Eu ouvi, na verdade, o William falando um pouco desse trabalho, desse processo de restauração, porque tem muito a ver com assim essa falta de cuidado mesmo com a memória, né, do cinema brasileiro, o quanto que isso fica relegado às realizadoras, às cineastas, né, e que o ideal seria ter as cópias realmente os negativos, né, para poder trabalhar isso, né, e que o positivo tem, claro, é uma matriz, é alguma coisa, mas tem um processo todo de reconstrução por trás também, né? De uma nova colorização, né? Um novo som, inclusive, que você falou, né? Como é que se refaz esse som, muitas vezes, né? Eu não esqueço, por exemplo, de uma palestra que eu assisti na Cinemateca, eu não vou lembrar o nome dele agora, se o William souber até pode soprar depois, mas foi o restaurador que trabalhou na cópia do Deus e o Diabo na Terra do Sol, que ele teve que ir atrás da trilha da época do filme, né, da trilha original do filme, para ele tentar fazer esse processo realmente de sincar, né, de sincronizar o som, porque ele não tinha a parte do negativo, na verdade, sonoro do filme estava muito prejudicado, assim. Então ele teve que fazer esse processo é uma reconstrução, né, uma reimaginação. Então eu aproveito esse gancho do William para perguntar para vocês duas, como é que vocês enxergam hoje, então, digamos assim, os trabalhos mais recentes que vocês estão fazendo, como é que vocês estão se preocupando em relação a essa salvaguarda realmente, a esse restauro, se está sendo depositado na Cinemateca Pernambucana, na Brasileira, na Duman, ou como é que vocês estão realmente pensando, já que isso ainda é algo que parte muito do individual, né? Quer dizer, a gente tem aqui a Cinemateca Brasileira como esse lugar onde você pode depositar uma cópia e você pode confiar que aquilo ali, né? Não, pois é, não, eu ia fazer esse adendo. Fogo? Como é que a gente ia fazer esse confia? adendo. Então, assim, como que a gente trabalha, né, essa questão? Como é que vocês estão pensando isso atualmente? Bom, o que eu acho é que a gente tinha que lutar, batalhar mesmo por um apoio oficial, né? Porque fica tudo de responsabilidade nossa, entende? Assim como existe a Ancine, né, para produzir os filmes, tinha que existir, dentro desses organismos oficiais, um departamento que cuidasse e ajudasse a preservação desses filmes. É a tal da memória que não existe no Brasil, né? Então, fica tudo em cima de nós e nós não temos condições, né, de conservar, na verdade, esses filmes. Os meus estão no Arquivo Nacional. Eu me lembro, quando eu coloquei no Arquivo Nacional, muitos colegas meus, cineastas, mandaram os filmes para a Cinemateca Brasileira em São Paulo. Imagine, pegou fogo, por falta de apoio, no fundo, né? É isso. Então, é isso que nos falta. E aí, como é que a gente faz? Tinha que fazer uma campanha muito grande para isso tudo acontecer. Acho isso. Eu acho que tem, inclusive tem leis, né? Por exemplo, Paulo Gustavo, ou que tem leis, editais que entram restauração. Eu já tentei várias vezes conseguir restaurar, mas não entra, vamos dizer, uma produtora independente. Entra museu, instituição, né? Arquivos, não entra. Então, eu deixei para lá.
E agora que está, meus 200 fitas Umati que estão no CTAV, os Super 8, William, Glênia restauraram, digitalizaram, os 35 está a caminho, ele já descobriu mais um no CTAV. Né? E agora o perigo está nas minhas mini-DVs, porque é isso, a traição das mídias, entendeu? E eu sou abundante, eu faço muita coisa, não sei porquê, meu Deus do céu. Mas dá um trabalho danado, porque, tá, como é que você vai restaurar 200 fitas de uma vez? Se dizer 3, 4, dá, né? E é isso, por isso que eu tenho uma coletânea dos meus 50 anos de cinema, que chama Películas, Videotapes e Nuvem. Tem que ser na nuvem, enquanto não vier um raio gama, né? Quer dizer, é nuvem agora, é o mais seguro. É nuvem. E é isso, é com essa digitalização que ele vai para a nuvem. Né? E mostrando, e ficando na memória. Fala em mostrando, eu esqueço sempre. Quem quiser conhecer mais um pouquinho de mim, do meu trabalho, claro que sem essa qualidade, eu tenho um canal, o canal Kátia Mezel, no YouTube. Aí tem uns 40 trabalhos, assim, pouquinha coisa. Mas é qualidade YouTube, né? Mas dá para saber as coisas que eu faço. E é isso, é esperar que as instituições entendam essa importância, porque, aleatoriamente, editais existem, né? Mas não é uma instituição, é você tentar fazer. Exatamente. E técnico, para dar um laudo, um técnico restaurador, é difícil também. Né? Então, assim, é o caminho, é desbravado aí por William e os restauradores e a Cinemateca, mas embaixo da cama é que não dá para guardar. Iniciativas como a Sem Limite realmente são fundamentais, né? E todos os apoios que envolvem, assim, porque é um trabalho hércules, né? É ir atrás das realizadoras, ver qual é a condição disso, né? Limpar. Não é simples, é algo que é muito custoso, realmente. Bom, eu quero agradecer, então, a todos, todas e todos pela participação, especialmente a Kátia e a Eunice, dizer que amanhã tem mais, tá? Amanhã vai ter o debate com mediação da minha grande amiga, maravilhosa também, Mariana Quina Basile. Então, vocês estão convidados para voltar. Falem para as pessoas, tá bom? E viva o cinema brasileiro feito por mulheres. Obrigada, gente. Boa noite. Muitíssimo obrigada. Obrigada mesmo.